É, queridinha, mas a Odete morreu. Esse é o Matei Odete, o podcast para quem gosta de novela, sabe quem é Odete e sabe também de quem é essa voz aí do começo. Eu deixei para gravar também, se... Ah, tá me avisando que tá gravando. Eu botei para gravar também, caso dê pau em alguma coisa, aí tem um plano B aqui, tá? Só por esse comentário já daria para sacar quem é o nosso convidado de hoje, se não quem, o que ele faz. O Rafael Fernandes é editor na TV Globo e vai conversar com a gente hoje sobre edição. E já me ganhou de cara, porque para mim editor bom é editor que já começa falando de cópia. Olha, tem que ser uma pessoa que preveja todo tipo de situação ruim que vai acontecer enquanto você está editando, porque é um trabalho muito tecnológico, muito técnico, apesar de também ter a parte artística de criação. É um trabalho que você depende muito de um computador e a gente sabe que computador é um bicho imprevisível. E vou te falar que isso faz tanto, mas tanto sentido, porque eu basicamente atrasei a edição desse podcast porque teve um dia que esta porra de máquina fechou. E eu fiquei tão traumatizado, mas tão traumatizado que eu precisei de dias para me recompor até que estou aqui. Então, por favor, escutem esse episódio, porque o trabalho do editor, olha, não é fácil. Quem é da geração dos anos 90, né, cresceu vendo televisão, né, antes da internet engolir a atenção de todo mundo, né? E aí comecei a pensar, viajar mesmo, que eu viajava muito, né, na minha cabeça, Fantástico Mundo de Rafa. Quem é que está apertando esses botões? Quem é que está trocando essa... Quem é que está decidindo isso, sabe? E aí foi a primeira vez que eu pensei, né, meio que tem alguém ali que está escolhendo o que eu quero ver, sabe? E aí depois eu fui conhecendo o que é edição, fui acompanhando cinema e tal, enfim. E aí estamos aí, né? Mas afinal, o Rafael é noveleiro ou só tá ali para ganhar uns trocados e vamos nessa? Assim, comparado a muita gente, eu não me acho noveleiro. Eu já fui por curto tempo noveleiro. Eu lembro que eu não assistia novela quando era criança, mas aí na adolescência, mas eu assistia muita televisão, né? E aí eu gostava de ler no jornal sobre os bastidores da TV, entendeu? Por algum motivo, enfim. E aí eu comecei a ler sobre os bastidores de novela, que eu achava às vezes mais interessante, que dependendo da novela é mais interessante que a própria novela, né? E assim, eu lembro que a primeira novela, eu já tinha assistido a reprise de Rock Santeiro, não vale a pena ver de novo, isso em 2000, 2001, não lembro o ano exato agora, e eu tinha gostado muito dessa novela, mas antes disso eu não havia assistido nenhuma novela, apenas trechos, né, aquelas cenas mais icônicas, e abertura de novela que eu adorava assistir abertura de novela, fica na minha cabeça até hoje. Mas aí, a primeira novela das oito, olha que coisa, né? A primeira novela das oito que eu comecei a assistir foi justamente uma que foi toda cagada de bastidores, foi Esperança, em 2002 ou 2003, né? Eu comecei a me interessar pela novela justamente por causa da zona que era, que eu lia no jornal, entendeu? Que era capítulo atrasado, troca de autor, enfim. E aí você via, aí botaram, eu lembro até hoje de um núcleo de umas vedetes ou prostitutas que botaram nos últimos capítulos, e aquilo ali ficava horas as mulheres dançando seminua para enrolar, sabe? Porque não tinha, o Valci deve estar 12 horas por dia reescrevendo tudo e botou essas mulheres dançando no horário nobre. E aí, a partir daí, eu fui acompanhando as outras. Entrou Celebridade, não, entrou Mulheres Apaixonadas depois Celebridade, depois Senhora do Destino, né? E aí eu acompanhei essas todas, e aí eu realmente gostava muito de assistir novela. Mas aí comecei a trabalhar, a estudar loucamente, e aí meio que perdi o fio da meada e só via geralmente o primeiro e último capítulo das novelas, mas não deixava de acompanhar os bastidores. E eu imagino que editor não comece cortando cena, começa arquivando coisa, colocando etiqueta nas coisas, começa fazendo legenda. Eu comecei numa função que eu nem tinha ideia que existia, não tinha muita ideia que existia, que era o editor online. O que seria o editor online, assim, que é uma função que, na época, inclusive, nem acreditavam, né? Hoje em dia acreditam como edição técnica
né, nas novelas, mas enfim, na minha época não acreditavam. É um cara que, por exemplo, um editor, ele dá conta de montar o episódio, mas ele não dá conta de finalizar, de jogar para o ar, né? Essa seria a função do editor de online, que ele vai pegar a edição do editor que é feita em baixa qualidade, né? Enfim, de compressão, enfim, toda aquela coisa técnica, e ele vai relinkar esse material com os arquivos da câmera em alta resolução, que aí ele vai pegar esse material em alta resolução e disparar para outros setores da empresa, como computação gráfica, como colorização, né, e a sonorização também. Depois ele vai pegar todo esse material e vai juntar, empacotar, inserir vinheta, crédito, ver se tem problema, inserir todo o material da computação gráfica e exportar para ir para a exibição. E é um trabalho muito técnico, é um trabalho que ali eu aprendi de fato a mexer no Avid Media Composer, né, que é o software que a gente usa, e ali também você vai pegando várias coisas técnicas, você não cria o raciocínio de montagem, né? Essa que é a desvantagem, você não sabe por que o cara usou aquele plano, por que está isso, qual foi a dificuldade que ele teve com o material bruto para fazer a cena, mas você ali meio que pega uma noção técnica justamente para você treinar o seu raciocínio, você meio que saber operar o equipamento para justamente você focar a sua cabeça na edição depois. E é por isso que é uma função assim, bem importante para quem quer começar, assim como no cinema, um montador não seria muito bom começar direto como montador, ele tem que passar pela assistência justamente para não só trocar uma ideia com o cara que está realmente montando o episódio, como também lidar com essas coisas técnicas. Uma pessoa pode chegar e falar, eu só faço a parte artística, eu só corto, só escolho material, enfim. Mas as duas partes, tanto técnicas quanto artísticas, elas se misturaram muito hoje em dia. Agora, você quer editar e não é organizado, putz, você vai ter que voltar algumas casas da fila do pão. Trabalho criativo precisa de processo. Não, eu não gosto de organizar, não tenho paciência para absolutamente nada, mas para sobreviver na função, você tem que ser muito organizado, você tem que ser o doido da organização, entendeu? Você tem que criar BIM para tudo, organizar o material, deixar bonitinho. Eu tenho vários toques ali na hora de organizar o material, justamente para eu me preocupar com a montagem e menos com o vai para lá, vai para cá do material, porque cabe ao editor fazer o grosso de organizar justamente para ficar aquilo visível para ele ver e pensar o que eu vou fazer com isso aqui, entendeu? Então você tem que ter muita organização, principalmente também quando chegar um diretor para poder rever o material com você, para poder revisar as cenas, né? É importante você ter todo aquele material na mão para, tipo, por exemplo, eu gravei aquele take ali, e aí você ficar horas e horas procurando aquilo e o cara querendo te espancar porque você não está achando o negócio. E quanto mais organizado, melhor mesmo para o editor. O editor tem que ser organizado e paciente, muito paciente, justamente para ver todo o material e aceitar todas as críticas que vier e lidar com elas. E aí, no início, eu tive muita essa dificuldade mesmo, porque o cara me pedia coisas que eu não entendia por que ele estava me pedindo, se o que eu fiz para mim estava bom, e o que eu poderia fazer para resolver o problema dele, né? E aí é uma busca que você vai fazendo e com experiência você vai realmente entendendo o que ele quer fazer, né? E para isso você tem que ter muita paciência, você não pode ficar com raiva, você não pode ficar nervoso, porque senão só vai piorar o seu trabalho. E aí justamente essa paciência para aceitar as críticas, remontar as coisas um dia, depois outro dia, às vezes você vai ficar travado numa cena, não vai conseguir sair do lugar por um bom tempo, mas uma hora aquilo ali vai sair se você tiver paciência, e justamente também paciência é muito importante para ver todo o material e ver com calma, com uma certa concentração, porque assim, às vezes você vê o mesmo take 5 vezes, 6 vezes, na última vez o ator já não aguenta mais, já está querendo xingar o diretor que pede, mas ali você tem que ter uma paciência para ver as nuances da diferença de um para o outro. Por que o diretor rodou isso 6 vezes, entendeu? A minha primeira novela foi Amor de Mãe, né? Foi uma novela que eu achei muito organizada em termos de produção e, de qualquer forma, a gente eu, pelo menos, não tive a oportunidade de sentir qualquer tipo de super adrenalina, porque a novela parou no meio,
né? A novela teve duas fases, infelizmente, assim, né? Estou passando por isso agora em Além da Ilusão, que aí realmente a gente está numa crescente contínua, num ritmo intenso de trabalho. Então, assim, a gente não pode parar em nenhum momento. E aí eu fico pensando, gente, tem gente que emenda. E isso não tô só falando de editor, tô falando de ator, de diretores, gente que emenda uma novela na outra. Eu fico, gente, como é que esse pessoal, né, consegue lidar? Então, assim, você tem que ter uma noção na sua cabeça que você está correndo uma maratona, você não está fazendo 100 metros rasos, entendeu? Então, você tem que ir conduzindo o seu trabalho, mas poupando energia até o final, né? Então, foi um exercício, assim, que eu tenho feito bastante, apesar de estar na minha segunda novela, já é uma coisa, mas ainda assim eu gosto muito de fazer, entendeu? Eu acho muito legal que isso é meio que um bichinho que pega na gente, né? O pessoal fala que é algum vício, alguma cachaça, alguma coisa assim, mas eu acho muito legal, apesar de ser trabalhoso pra caramba, é uma coisa legal e recompensadora, né? Porque, querendo ou não, é um dos produtos que as pessoas mais assistem, sabe? Então, eu acho que vale a pena, mas é um negócio que você tem que ir ponderando, né, para poder administrar o cansaço, que sempre vai dar, né? Bom, agora a gente tocou numa outra história, que é o trabalho nunca é individual, sempre coletivo. E nesse caso tem muita gente opinando. E o Rafa começou bem, porque os primeiros trabalhos de dramaturgia que ele participou na casa foi no núcleo do José Luiz Villamarim, que hoje é basicamente o chefão da porra toda. Como eu era editor de online e aí trabalhei lá no Rebu, né, o Zé acabou gostando muito do meu trabalho, até porque eu estava meio que numa condição um tanto quanto... Porque a gente estava fazendo a novela, eu estava fazendo a novela, né, na ilha, mas ao mesmo tempo finalizando duas séries de variedades, que eram Grande Família e Tapas e Beijos. Isso era uma coisa meio crazy que hoje em dia não ocorreria. E ainda assim deu tudo certo. O Zé Villamarim e o Quito Ribeiro, que é o finalizador, o editor final dele, né, que é o parceiro dele, eles gostaram muito do meu trabalho. Então, o Rebu foi em 2014. 2 anos depois, em 2016, rolou um processo seletivo justamente a nível empresa, assim, para editores, né, serem promovidos, né, editores que estavam no jornalismo, enfim, ou em outros lugares, para poderem trabalhar nos estúdios Globo, né? E aí eu tive a sorte, né, de passar nesse processo seletivo, né, e ser, de certa forma, promovido. E assim que o Quito soube da notícia, né, e o que eu achei muito legal, porque a gente acabou criando uma boa relação por causa do trabalho que foi bem feito, né, ele acabou pensando em me chamar, né, em me pedir para me alocar no Justiça, né. E aí, a partir daí, eu conheci o Zé melhor também, né, porque aí a gente já teve criou uma relação um pouco mais estreita. Então, logo depois eu fiz Onde Nascem os Fortes com ele, né? Justamente lá do Justiça, que deu super certo, né? Ele gostou do meu trabalho, mesmo eu iniciando e às vezes não tendo a menor ideia do que eu estava fazendo, mas enfim, deu tudo certo. A releitura da novela de Braulio Pedroso, O Rebu, em 2014, e a minissérie original Justiça, de Manuela Dias, em 2016, tratam de questões semelhantes em termos de edição e direção. O tempo não cronológico. E isso, obviamente, não deve ter sido nada fácil. Eu não imaginava que ia ser Quando eu li o roteiro, né, eu achei que estava tudo muito bem costurado, mas eu fiquei pensando, gente, isso aqui vai ser pesado, né? Mas deu tudo certo, assim. O Quito e o Zé exclusivamente desenvolveram essa linguagem, né? Que isso é meio que a função deles, e justamente usando a edição em favor dela, né? Por exemplo, se alguém assistir hoje em dia, você tem cenas iguais que acontecem em capítulos de personagens diferentes, né? E aí, um exemplo da linguagem que eles criaram, né, e repassou para a gente também, né, replicar, né, enfim, é sempre o personagem protagonista do capítulo, ele vai estar sempre de costas, vai estar sempre em off, justamente para indicar o ponto de vista dele em relação à cena, entendeu? Então, esse é um dos artifícios que foram usados, assim, eu acho que deram muito certo, foram muito legais, mas foi difícil estruturar aquilo, e o Zé, ele tem um estilo, né, junto com o Quito, ele tem um estilo de plano sequência e de pouca cobertura de imagens, né, um plano, às vezes, é uma cena com planos únicos, assim, que funciona super bem,
Se não dá para... E aí, justamente, ele fala isso, né? Que é para todo mundo estar concentrado, né? Para manter a concentração de todo mundo, inclusive do telespectador. E ali você não pode errar em nenhum aspecto, assim, né? Então, de fato, se rolar alguma bola fora ali, sabe, meio que derruba tudo. Tem a questão do switcher, que é aquela sala com televisõezinhas que em geral a gente via no video show, saudades video show, aliás, que agora, enfim, isso existe ainda. Qual é a figura do diretor de imagem, por exemplo? E o diretor da cena, ele já começa a editar ali mesmo no switcher antes de ir para a edição? O diretor de imagem é uma função que está cada vez menos presente na dramaturgia, né? Assim, a decupagem das cenas, né? A decupagem é aquela questão de qual plano eu vou fazer, qual ângulo de câmera, para onde o ator vai, se cruza. A decupagem das cenas tem ficado, comparado às novelas um pouco mais old school, né? A decupagem tem ficado mais complexa, a impressão que eu tenho, né? Eu prefiro eu ter o controle da cena fazendo os meus cortes de câmera, entendeu? Porque o diretor de imagem, os cortes do diretor de imagem, a impressão que eu tenho, são muito reativos, sabe? Eles vão muito, vai, corta, 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 e fica um negócio, às vezes, fica muito pisca-pisca, e nos momentos que, às vezes, não pedem, entendeu? Às vezes você tem muito corte, o corte por corte, sabe? A pior coisa que existe para mim, por exemplo, é dois personagens falando, um cara fala, e aí, na primeira pausa da fala dele, já corta para o outro ator, mas o outro ator está com uma cara de bunda, não está fazendo nada. E aí você corta, sei lá, 20 frames dele, já volta para o outro, sabe? E é um negócio totalmente necessário. Além de outras coisas também, né? De questão de timing, de ação e reação, não batem muitas vezes com o diretor de imagem faz lá, né? Então, ele meio que facilita o nosso trabalho em vários momentos, assim, com cenas um pouco mais simples e tal, ou com alguns tipos de cortes, mas na maioria das vezes eu faço a minha edição, o meu corte de câmera ali, e o diretor de imagem é uma coisa que eu vendo aos poucos para a dramaturgia está indo embora. Tanto é que você vê os créditos das novelas antigas, você vê 2, 3 editores, aí você vê, pô, como é que o cara... É porque, na verdade, a edição era linear, né? O cara não tinha ave, era todo fita, daquele gigante, assim, e ali já vinha o material do corte, o que a gente chama de PGM, né? Que já vem o material pré-cortado. Se tiver que fazer algum ajuste, pega lá a fita com a câmera sozinha, independente, e faz o insert lá, né? Cobre a imagem e tal, enfim, às vezes corta um pouco, faz o que chamam de um kill aqui, um kill ali, né? Mas o trabalho meio que já vinha um pouquinho pronto, assim, né? E tinha decupagem mais simples também, né? Uma coisa bem interessante é que a gente teve 2 novelas reprisadas agora na pandemia que concomitantes, né, reprisaram na mesma época, mas que, na verdade, foram uma atrás da outra na época que passaram, que foi Fina Estampa e Avenida Brasil, né? Se você reparar bem, assim, eu comecei a reparar na edição de Fina Estampa, e aí você tem uma coisa muito clássica, assim, principalmente nas cenas de estúdio. Você abre com um plano geral, né? E aí você vai com o que chamamos de cruzado, né? Que são os closes nos atores, em cena, e vai a partir dali, entendeu? Já Avenida Brasil, você tem uma mudança, né, que ainda segue o padrão de novela, né? Ainda tinha um diretor de imagem lá, enfim, mas tinha outros floreios assim de linguagem, justamente para poder competir com o que estava vindo aí, né? Que era streaming, né? Série, TV a cabo, enfim. E aí foi uma coisa um pouco mais sofisticada, que foi câmera na mão, enfim, várias outras coisas assim, e aí de lá a coisa foi se tornando mais complexa, mais complexa, mais complexa, e aí a edição teve que dar mais conta disso, né? Alô, Maria de Médicis, tudo bem? E aí, obviamente eu tô fingindo, né, gente, porque eu já gravei essa coisa antes, mas vale a pena. Oi, Maria, fala um pouco pra gente sobre direção e edição. Assim como você estabelece uma linguagem de figurino, você estabelece uma linguagem de montagem. Então, depois de um tempo, o editor já sabe como é aquela novela, né?
já sabe o que ele tem que fazer, e muitas vezes ele traz propostas. Muitas vezes ele monta e fala, olha, isso aqui, isso é ótimo, vamos daí. É uma equipe de criação, né? Isso. É todo mundo criando junto, né? Sempre quando a gente entra no projeto, a gente meio que conversa com o editor finalizador, que é o cara que define essa linguagem com o diretor artístico, entendeu? Por exemplo, o Luiz Henrique Rios meio que já tinha feito mais conversas com o Flávio Zettel, que foi o editor final, justamente para ver essa questão da linguagem. E o Luiz Henrique Rios também, ele tem uma questão que ele não é um cara muito formalista, ele não vai dizer, você tem que cortar aqui, você tem que cortar aqui, você tem que cortar aqui, entendeu? Ele é um cara bem, assim, por assim dizer, pragmático, né? E aí, com o Zettel também, né, eu vi que meio que a gente entrou numa linguagem de não fazer a questão do que a gente chama da editite, né? Que é justamente você cortar por cortar, sair picotando, fazer aquela edição super piscada, super rápida, sabe? A gente procurou dar uma valorizada em Além da Ilusão, né? Dar uma valorizada nos planos, claro que sem perder o ritmo, sem ficar uma coisa excessivamente contemplativa, né? E aí todo mundo entrou em sintonia, a gente viu que isso funcionou, acho que o Luiz viu também que era uma linguagem que estava funcionando também, né? Que uma coisa que sim, que voltou muito ao estilo tradicional de novela, mas ainda mantendo aquela relação de tentar manter a emoção, de valorizar fotografia, cenário, enfim. E aí a gente foi se adaptando, vendo outras coisas que foram surgindo e foram se adaptando. Por exemplo, cena de guerra, a gente talvez use essa linguagem aqui, né? Ou então as cenas do núcleo de comédia, talvez a gente corte um pouquinho mais rápido aqui, dá um pouquinho mais de ritmo, porque comédia às vezes é um pouco mais, pede por isso, né? Pede por uma coisa um pouco mais acelerada. Mas aí a gente tem essa conversa no início, vai fazendo, os diretores vão vendo com a gente o que funciona, o que não funciona, e aí a gente vai adaptando, entendeu? Quando a gente junta num todo, né, que aí, por exemplo, é um capítulo pronto, aí a gente vê realmente se há ajustes a serem feitos, como a gente vai lidar com, por exemplo, como a gente vai desenvolver flashback, como a gente vai entrar com alucinação, com sonho, enfim. Não dá para editar uma novela sozinho, mas sim o trabalho do editor final é super importante. É ele que de fato dialoga com o diretor artístico para fazer o envelopamento do capítulo. Que vai fechar os capítulos junto com o diretor artístico, né? E junto com a autora, obviamente, né? Que também vai acompanhar esse processo. Nós editamos as cenas, assim como os diretores também, vários diretores editam as cenas individuais, né? Individualmente. Nós editamos também individualmente as cenas, né? Meio que como somos, não sei, pequenas personalidades do diretor numa ilha de edição, né? E aí o editor final fica com o diretor artístico justamente para poder fechar, costurar todo mundo, né? Fazer os ajustes necessários e despachar o capítulo lá para o editor de online. Tá bom, então tem direção artística com o editor final e vocês, editores, com os diretores. E como que é essa relação, hein? O diretor vai ver, pede os ajustes, enfim, a gente mexe e tal, e que é uma coisa que faz parte do processo. Muita gente fica bem estressada com isso, sabe? Alguns editores não têm, e aí vem aquela questão da paciência, né? De você realmente ouvir a sugestão crítica, debater, né? Discutir com o diretor e tal, claro que pacificamente, sobre aquela cena. E aí é engraçado, né? Porque uma cena que, assim, de 1 minuto no ar, assim, para o telespectador que está, tipo, assistindo aquilo ali, meio que lavando a louça, ali a gente pode ter levado, sei lá, 2 horas pensando naquilo, debatendo, discutindo, sabe? E é o que acontece mesmo, faz parte do dia a dia, sabe? Os diretores virem revisarem as cenas, o material, e assim, é muita cena, é muita coisa. Uma novela é uma coisa impressionante. Um capítulo de novela das 8, sei lá, acho que são 40, 50 cenas, né? Enfim, então é muita coisa, assim. E aí vai lá pro editor final, né? Esse trabalho, essa cena aprovada pelo diretor que gravou, e dali também pode passar por mais mudanças, justamente para, sei lá, algum personagem precisa estar nesse plano, naquele exato momento na cena, e aí precisa montar por causa da cena anterior, enfim. São muitas coisas, muitas mudanças que fica sujeito. Filme, série, novela, sempre vai ter
mais material daquilo que necessariamente entra no capítulo, e aí é cortado ou por questão de tempo, ou por questão de ritmo também. Às vezes a cena está arrastando e não... Às vezes a cena é embromation, né, e não avança com a história. Então, a todos que estão ouvindo, fiquem pensando em todas as cenas que foram cortadas, das coisas que vocês assistem, fiquem confabulando aí, né? Por exemplo, às vezes você até como editor vê uma cena ali que está escrita de um jeito, mas que talvez fique confuso, então talvez você veja a necessidade de acrescentar um flashback, justamente para deixar isso não está isso talvez não esteja na rubrica, né? Rubrica é o que está no texto e as orientações do texto, né? Mas aí você, como editor, você viu a necessidade disso, entendeu? Então, são coisas que acrescentam, sabe? Que vão acrescentando ao trabalho que já está escrito, né? E aí aquela coisa, você tem 3 escritas para qualquer coisa assim, no audiovisual. Você tem no roteiro, você tem na gravação, você também meio que reescreve o que você está fazendo por várias questões, logística, enfim. E aí você também reescreve na edição, sabe? Cortando, tirando coisa, ou acrescentando novas coisas, ou então trocando a intenção de algum personagem. É meio que edição, assim. As pessoas pensam que edição é você tirar só as partes ruins e botar as boas, mas não, você tem que pegar tudo aquilo que foi produzido e captado pela câmera naquele momento, né? Desde texto, cenografia, figurino, enfim, e você pegar aquilo ali tudo, montar, né? De maneira com que você dê a informação para o telespectador entender a história e, ao mesmo tempo, passando uma emoção, né, usando tudo aquilo que foi feito. Então, dali você pode acrescentar coisas e todo mundo pode contribuir nesse processo. E a gente também resolve muito problema, assim, problema de tudo, assim. Problema de continuidade, a gente salva muito o ator, entendeu? A gente ajuda muito os atores também, né, justamente para, né, não expor, né, muitas vezes. Ou então a gente esconde outras coisas também, né, resolve problema, cria situações ali que não foram gravadas, ou então deram um problema num dia e gravou no outro. Então, por isso que tem muito editor que é ranzinza, assim, porque é muita coisa, muito problema que cai no colo do editor para resolver e a pessoa às vezes fica um pouco amarga, mas é outra questão que também faz parte do processo, você precisa ter paciência e organização para lidar com isso. E às vezes você vê e pensa, nossa, que cena conceitual, os atores estão de costas, ou não, a cena está num plano muito distante, não dá para ver o que está sendo dito na boca dos personagens. Pois é, isso aí é edição, obviamente, com a chancela da direção artística, salvando, às vezes, um ator que não está muito bem não, viu? Isso acontece o tempo todo. Com qualquer produto, não estou falando só do que eu estou fazendo, do que já fiz, mas isso acontece. O ator tem que gravar milhões de cenas por dia, né? Assim como a gente tem que editar milhões de cenas por dia. Então, às vezes esquece o texto, às vezes não está concentrado, entendeu? Às vezes até o diretor também não mandou bem, né? Esqueceu de gravar algum plano, alguma coisa assim, enfim. E fazer de uma maneira com que as pessoas não percebam, né? Não fazer o cortar para esconder, fazer o cortar justamente para poder costurar ali uma relação, né? E não expor qualquer problema que qualquer pessoa lá no set tenha tido, né? A gente pode tirar uma informação dali, mas acrescenta outra de outro lugar, assim. Imagem para isso geralmente tem, às vezes não tem, mas geralmente tem. Como vocês viram, é fábrica de pão, não tem jeito. O editor edita, ainda tem efeitos visuais. Existe a função de um produtor de efeitos visuais, né, que justamente vai alinhar com o diretor se tal cena precisa de um efeito especial, né? Então, meio que para a gente já chega alguma informação junto com o material da cena, né? Porque a gente trabalha direto com as continuistas e tal, e elas meio que já nos adiantam a informação que talvez precise de um efeito especial, né? Enfim, em tal trecho, né? Ou o diretor passa a informação direto para a gente, né? Ou a gente está assistindo o material e já vê, não, isso aí vai precisar de um efeito especial. Então, meio que a gente já sinaliza, né? Tem um batalhão de pessoas lá justamente para controlar esse fluxo, né? Que são os assistentes de pós-produção, e junto com o editor de online, vai pegando esse material e vai encaminhando justamente para essa galera do setor de efeitos especiais, de efeitos visuais, que vai fazer todo o trabalho e devolver para o capítulo finalizado. E aí tem uma parada interessante, porque sim, efeitos visuais acabam sendo um trabalho de pós-produção, mas para editar uma cena, não é todo editor que faz isso,
Mas uma trilha base, mesmo que não seja a trilha final, é super importante para ajudar a dar o ritmo. Eu gasto um tempinho a mais no meu trabalho justamente para colocar uma trilha sonora ali, né? Não, assim, não há tempo hábil para você de trabalho, né? Para você escolher a trilha sonora definitiva da cena, entendeu? Ou editar em cima daquela música. Esse trabalho fica com o produtor musical, que é aí ele que vai decidir o que é melhor, qual cena entra essa música, entra tal música, mas eu sempre coloco ali justamente com uma trilha temporária para dar o clima, entendeu? Tanto é que às vezes eu pego música de filme que eu já ouvi, enfim, ou então pego as músicas mesmo da novela, do produtor musical, misturo tudo ali. Mas eu acho que a trilha é muito importante para você pontuar a cena e estabelecer os beats da cena, né? Às vezes uma cena tem três, o que eu chamo de beats, assim, três, o personagem vai até aqui, depois pensa num negócio, depois conversa com, então são 2 beats, por exemplo. Então, às vezes eu posso precisar de duas trilhas, né? Uma para o personagem ali pensando na morte da Bezerra e da outra ali conversando com outra pessoa, né? Numa cena só. Então, trilha sonora, assim, é uma coisa que eu acho muito importante como pontuar, porque assim, eu trato toda música, todo efeito sonoro, eu trato como se fosse um diálogo, uma fala, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um momento que ninguém está falando, né, e um cavalo passa, para mim, um efeito sonoro do cavalo passando é uma fala, entendeu? Você está dando uma informação para o espectador. E isso ajuda bastante a justamente vender esses tempos que a gente acha que são mortos, mas não são, porque ali tem música, ali tem uma cacetada de coisa, entendeu? Então eu faço isso meio que para preencher alguns vazios, assim, e tornar a cena... Mas nem todo editor faz isso. Eu também, às vezes eu coloco uma trilha, mas quando a gente vê o capítulo finalizado, não tem lá e deu super certo, entendeu? Porque a gente sempre edita como cenas individuais, né? Mais uma vez, a gente não tem noção de capítulo. Quando aquilo ali monta no capítulo, às vezes entrou a música ali, mas já tinha uma música na outra cena, ou então a mesma música tocou na outra cena, ou então o capítulo está com muita música, e aí esse é o trabalho do produtor musical, justamente é costurar isso aí e tornar uma coisa coesa, sabe? A gente não tem muita ideia do todo, né? Só pelo roteiro, mas quando está montado é uma coisa completamente diferente, né? Todo um trabalho de sonorização, né, junto com o produtor musical, que aí vem depois da gente, né? Justamente para poder dar aquela coesão e dar aquele lugar, que eles melhoram muito as nossas cenas. Será que editor tem núcleo preferido para editar? Algum personagem, algum estilo de edição que ele goste mais de fazer? Não, eu pessoalmente gosto mais de fazer cenas de ação, né? Eu apesar de serem bem mais trabalhosas, né, de fazer até a questão de logística, de produção, enfim, os eventos e tal, que chamam de eventos, eu gosto mais de editar essas cenas. Mas ali, no caso da equipe de edição, são coisas muito circunstanciais, assim, é o que vem e o que a gente pega no peito e faz, entendeu? Um núcleo, mas assim, um núcleo que eu gosto de editar seria justamente essa coisa da Isadora, né, com o Rafael Davi, né, mas aí é por uma questão minha, porque eu nunca nas outras coisas que eu fiz, eu nunca tive a oportunidade de editar cenas românticas, né, e eles me dão a oportunidade de fazer muitas cenas românticas, entendeu? E justamente poder entender o que torna aquela cena especial, sabe? Olho no olho, sabe? Enfim, esse tipo de coisa. E mais pelo desafio, entendeu? Mais pelo desafio. E aí eu acho muito legal de uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Que foi justamente cena romântica, emocionar as pessoas, né? As pessoas verem verdade naquilo, sabe? Tornar aquilo crível, né? Porque você vê o material bruto, você vê, tipo, é tudo um fingimento, é tudo. Mas aí você consegue editar e conseguir tornar aquilo real, eu acho bem legal. Bota a musiquinha, enfim, fica tudo muito legal, sabe? E não tem jeito, tem que assistir os capítulos depois. Se não for como espectador, tem que ver exatamente como o capítulo foi finalizado pelo diretor artístico e pelo editor final. Porque, assim, a gente não fica o tempo inteiro lá vendo o que o Zettel e o Luiz estão aprontando com o capítulo, entendeu? Então, eles às vezes fazem mudanças ali, e é importante que a gente veja no ar
justamente para poder entender por que às vezes algumas cenas mudaram, como mudaram a estrutura, e também como uma forma de aprendizado, assim. Por exemplo, tem uma cena do capítulo de ontem que ele trocou um negócio de lugar ali, uma cena, né, colada na outra. Então a gente vai vendo até por questão de aprendizagem também, né? Porque como a gente trabalha direto ali, né? A gente tem que editar lá, fábrica de pão, então a gente não tem tempo de ficar lá vendo o que eles fizeram e não tem tempo de também ir lá na ilha de online ver o capítulo finalizado, a gente vê no ar, né? Então é bom justamente para ter esse feedback, assim, sabe? E depois de conviver por tantos meses com os mesmos personagens, não tem jeito. Editor também sente falta. Na Amor de Mãe não deu para sentir muito isso, porque a segunda temporada a gente fez com muita antecedência antes de ir para o ar, né? Se tivesse a novela ido contínuo, eu fiquei mal quando parou, né? Na primeira temporada lá, né? Né? Putz, mas isso foi, né? Eu fiquei mal porque parou o mundo, né? Parou a novela das 8, cara. Tipo, acabou o Brasil, sabe? Exatamente. E aí eu acho que com Além da Ilusão provavelmente vai ter aquela ressaca, sabe? Mas isso com todo mundo, porque é uma quantidade de trabalho, né? A quantidade do que a gente investe, ou então até sacrifício pessoal para muita gente também, né? Que abre mão de algumas coisas para estar lá trabalhando, né? Que aí depois, quando acaba, você fica sem rumo, sabe? Você não sabe o que fazer da sua vida, tipo, não vou amanhã editar a cena, não vou amanhã editar 10 cenas, porque não tem mais cena para editar, que acabou a novela, tipo isso, sabe? Então, eu já sonhei com algumas cenas da novela, mas eu não lembro agora quais são, mas é porque não dá, cara, não dá, fica na nossa cabeça, fica na nossa cabeça. Eu já sonhei com alguma coisa, mas eu esqueci o sonho que eu tinha, eu não lembro, gostaria de ter lembrado agora, mas não... Enfim, mas foi só uma vez, talvez até o final sonhe mais vezes, mas enfim, é isso. Não dá pra terminar a entrevista com o editor sem falar de um gancho, obviamente. A coisa do gancho, cara, essa coisa do gancho é a coisa mais maravilhosa que tem, cara. Tipo, a pessoa fica parada, olhando assim, com cara de bunda, entra a vinheta, sabe? Eu acho isso sensacional. Eu acho que gancho, a necessidade do gancho, eu acho que às vezes pode ser até prejudicial para a história, porque o autor tem que criar umas situações só para poder ir para o intervalo, entendeu? Tipo, é que nem o pessoal falando da Alicia, né? Que vários blocos dela terminava com as mulheres chegando na casa da outra, falando, precisamos conversar, né? Tipo isso. E é uma coisa assim que pode fazer mal também, né? Porque às vezes se prejudica a história por causa de um. Enfim, aí tem que ter muita malemolência ali, né? Assim, às vezes o ator não faz por tempo suficiente a ação que você precisa para poder ir para o intervalo. Teve uma cena que eu dei slow, porque eu lembro disso, dei slow no ator, porque não dá tempo de dar aquela pausa para poder entrar no gancho, sabe? Foi bem engraçado. E ninguém percebeu, deu tudo certo, ainda bem. Mas, enfim, são truques que você faz, né? Eu acho engraçado, outra coisa que muita gente cita, o pessoal fica me perguntando no Twitter, às vezes, quando eu tô fazendo alguma coisa, vai ter congelamento no final? Eu fico, gente, o pessoal tem uma tara por congelamento que eu acho muito engraçada, cara. Teodete é um podcast produzido pela Las Palmas Studio, com apresentação, edição e roteiro e tudo mais de Leandro Guima. Até a próxima. Oi, mãe, tudo bem? Olha, fala do que você tá mais gostando de Além da Ilusão. Eu gosto muito dessa parte, desse amor que está nascendo entre os dois, que eu acho que é assim, são duas pessoas solitárias, né, infelizes, e que agora se descobrem um amor. E eu também torço por eles. Eu acho que ela também, como mãe, como esposa, fiel e dedicada, e ele, como ele deve ser um apaixonado por ela desde sempre, é um casal que também torço por eles.